Um advogado de reputação ilibada e duas irmãs inocentes. Só que juntos eles vão formar um trio ácido. Vamos conhecer a história do trio infernal. Oi, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia Ribeiro e você tá no Cafezinho Francês Investigação, um quadro aqui do canal onde eu falo sobre crimes reais, crimes que marcaram a história da França e também da Europa. E se você chegou por aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. E você que é meu parceiro de toda semana já sabe, deixa pra mim o seu joinha. Antes de começar esse vídeo, eu já queria pedir desculpas aqui para vocês pela longa ausência aqui no canal, mas aconteceram várias coisas na minha vida pessoal. Uma delas foi o falecimento de um tio meu, que era muito querido, e foi realmente uma coisa inesperada que mexeu muito comigo. E na sequência depois eu saí de férias, então assim, muita coisa rolou. Então eu recebi algumas mensagens se o canal tinha acabado, onde é que eu tava, o que tinha acontecido. Então foi isso, gente, alguns problemas, mas agora tá tudo bem e o canal tá de volta. Gente, hoje eu vou contar pra vocês uma história que chocou a França dos anos 30 pela violência, pela crueldade, a sordidez e principalmente porque um dos envolvidos era uma pessoa de reputação assim intocável, muito respeitado pela comunidade, pelos políticos, enfim, ninguém imaginaria uma situação dessa acontecendo justamente ali com aquela pessoa, mas para entender toda essa história eu preciso te contar desde o princípio. Georges Alexandre Saregiani nasceu no dia 23 de setembro de 1878 na cidade de Trieste, na Itália. Ele vive a sua infância por lá, mas quando chega na adolescência, ele imigra para a França junto com seus pais e eles vão morar na cidade de Marselha. Depois que ele se forma no ensino fundamental, depois que ele termina o colegial, ele já começa na faculdade de Direito e ele é um aluno brilhante, muito inteligente, admirado pelos professores e assim ele se forma com louvor e se torna um dos advogados mais importantes na área de negócios ali da cidade de Marselha. Em 1903, o Georges ganha a nacionalidade francesa e assim ele muda seu sobrenome de Saregiani para Sarré, assim para ficar soar um pouco mais francês. Em seguida, ele estabelece seu escritório no número 45 Rue de la Palu, em Marselha. Ele mora com a sua esposa e filhos num belo apartamento não muito longe ali do seu escritório e eles mostram ser uma família bastante amorosa. O Georges é um advogado brilhante, admirado ali pelos seus vizinhos, pela comunidade. Ele tem até envolvimento com políticos da cidade, é uma pessoa assim bastante respeitada. Mas por trás dessa fachada de homem honrado e pai de família existem vários problemas. O Sarré leva uma vida dupla, uma vida libertina, ele é viciado em jogos, ele consome muito álcool, frequenta muitas festas, então gasta muito dinheiro. Além disso, ele sai com outras mulheres, mulheres de passagem, amantes, prostitutas. E assim a gente percebe que a vida dele não era tão equilibrada quanto ele fazia parecer. Por volta dos anos 20, o Sarré conhece duas irmãs alemãs, a Catherine e a Philomène Schmidt, e logo ele fica encantado ali pela beleza das moças e começa um jogo de sedução ali com elas e não demora muito, os três viram amantes. Mas ninguém poderia saber desse envolvimento, então ele decide alugar uma casa ali na periferia da cidade de Aix-en-Provence, uma casa que eles vão chamar de l'Ermitage. E assim eles tinham um lugar para ficar mais à vontade, sem os olhares ali dos vizinhos, da sociedade, ninguém saberia de nada.
E assim ele vai vivendo essa vida dupla. Uma hora ele tá com a esposa e com os filhos em Marseille, outra hora ele tá com as suas duas amantes em Aix-en-Provence. Acontece que sustentar 3 mulheres e filhos começa a ficar bem pesado para ele e ele começa a ter problemas financeiros. O Sarré, ele não ganhava mal, ele era um ótimo advogado, tinha vários bons clientes, porém estava difícil sustentar 2 casas ao mesmo tempo. Então ele começa a pensar numa maneira de ganhar mais dinheiro, um dinheiro fácil, rápido, e assim ele tem uma ótima ideia: dar um golpe nas seguradoras de vida. O plano é muito simples e pouco criativo. A ideia dele era simplesmente casar as suas amantes, a Catherine e a Philomène, com homens muito mais velhos, homens que tivessem algum problema de saúde e que eles percebessem que a pessoa ali estava quase para morrer. Assim eles poderiam ficar com o seguro de vida desses maridos idosos, né, as viúvas, e assim elas também poderiam ganhar a nacionalidade francesa, que era uma coisa importante para elas continuarem no país. Então eles colocam esse plano em ação e ambas conhecem os futuros maridos. Eles são homens muito mais velhos do que ela, que realmente têm problemas de saúde. Elas namoram esses homens por um tempo e finalmente conseguem se casar com eles para depois fazer então o seguro de vida. Acontece que existia um pequeno probleminha, porque para fazer o seguro de vida, o marido teria que se apresentar ali num consultório médico que faria uma avaliação para ver se a saúde daquela pessoa estaria em dia, para assim então conceder o seguro de vida. Mas eles sabiam que se esses maridos fossem até lá, com certeza eles não passariam no exame, e então o Sarré convidou um amigo ali para fazer parte do esquema. Era uma pessoa que se chamava Lufo e era alguém que devia uma dívida ali para o Sarré, então ele concordou de passar no exame médico no lugar de um dos idosos e realmente dá tudo certo, tudo acontece de maneira perfeita. Mas eles precisam de um outro cúmplice para se passar pelo segundo marido, e assim o Sarré convida um outro amigo, o Louis Chambon Duverger, que, pasmem, ele era um abade destituído ali da igreja e que não tinha nenhum escrúpulo e que concorda passar por esse esquema em troca ali de dividir o dinheiro se tudo desse certo. E novamente eles têm sucesso, os papéis são assinados e o seguro é feito para os dois maridos. Acontece que os maridos eram idosos, realmente tinham uma saúde fraca, mas nem tão fraca assim para morrer ali de uma hora para outra. Então, com uma ajudinha de gás e de veneno, as duas aceleram a morte dos maridos, assim elas ficam viúvas e ricas. Com esses 2 golpes, eles arrecadam por volta de 100 mil francos, que era uma soma assim muito grande para a época, e o dinheiro é dividido ali entre as partes. Acontece que o Duverger achou que ele tinha ganhado pouco ali pelo serviço que ele tinha prestado e ele começa a fazer uma chantagem para que o Sarré dê mais dinheiro para ele. Ele diz que não vai dar dinheiro nenhum, que tá tudo certo, que é isso mesmo, mas o Duverger insiste na chantagem e ele fala que em nome do silêncio dele, então eles teriam que dar mais dinheiro, senão ele iria até a polícia, mesmo que isso envolvesse ele também no caso, mas de toda forma ele dizia que ele iria até a polícia contar sobre esse golpe. O Georges, ele entra em pânico, ele acha que realmente o Duverger pode falar com a polícia, então ele começa a pensar numa maneira de calar a boca desse homem. Nesse meio tempo, o Sarré dá um dinheiro ali para as irmãs Schmidt e pedem para elas irem comprar uma banheira e também uma motocicleta e calma, vocês já vão entender por quê. Então, em 20 de agosto de 1925, o Georges convida o Duverger para ir até a casa L'Ermitage, para eles conversarem ali de negócios, para ver se eles entram num acordo. E assim que o Duverger chega na casa, ele é recebido ali por uma das irmãs Schmidt, e enquanto a outra está do lado de fora, no quintal, testando a motocicleta e fazendo um grande barulho.
O Duverger acha tudo aquilo meio estranho, ele está esperando o Jorge chegar e quando o Jorge chega, ele já chega com um fuzil de caça apontado para o Duverger e ele atira uma vez mortalmente ali no peito do homem. E para que serviu a motocicleta? Para abafar o tiro, para que a vizinhança ali não percebesse nada. Mas existia um segundo problema, porque o Duverger tinha uma namorada chamada Noémie Balandreau. E o trio começou a pensar que essa mulher com certeza ia procurar por ele e que isso poderia dar algum problema. Então, as irmãs Schmidt a convidam para passar um tempo ali, tomar um café, um chazinho ali na casa L'Ermitage. E elas também disseram que o Duverger já estava lá na casa conversando de negócios ali com o Jorge. Então a Noémie inocentemente vai até a casa deles e acontece a mesma coisa. Ela recebe um tiro de fuzil fatal. Então agora eles têm dois corpos ali no meio da sala de jantar e o Georges Séré precisa pensar em alguma solução para sumir com aqueles dois cadáveres. Então ele tem uma ideia sórdida, mas que tem muita chance de dar certo. Ele vai até Marsella e compra 4 galões de 25 litros cada, contendo ácido sulfúrico. Quando ele volta para casa lá em Aix-en-Provence, os três, o trio, arrasta a banheira que eles tinham comprado para o meio da sala e jogam os dois corpos ali dentro, vestidos mesmo. Mas antes ele retira o relógio de ouro que estava no pulso do Duverger. Eles deixam aqueles corpos durante 2 dias ali no meio da sala, porque ele acha que com o calor que está fazendo, é agosto, em pleno verão, ele acha que isso pode acelerar a decomposição dos corpos, porque ele vai dissolver os corpos naquele ácido sulfúrico. Depois disso, ele abre um dos galões e começa a colocar aquele ácido ali na banheira com todo cuidado, bem meticuloso, porque qualquer gotinha podia queimar a pele dele. Então ele tem um manuseio ali todo delicado e ele coloca só metade do galão para ver o que vai acontecer. Ele então começa a acompanhar esse processo de decomposição, ele tá vendo que tá dando certo, então ele coloca a outra metade do galão, espera mais um pouco e ele tá fascinado ali por aquele processo de derretimento daqueles dois corpos. Ele tá se deleitando com aquela cena que tá sendo também acompanhado pelas duas irmãs Schmidt, que nada fazem, elas não tentam impedir, elas não ficam horrorizadas, elas simplesmente ficam olhando ele fazendo aquilo como se nada fosse. Então, antes de dormir, ele tem ali o seu ritual, que é colocar um pouquinho mais de ácido. Depois, ele vai tranquilamente se deitar ali no segundo andar com as suas duas amantes. Mas enquanto aqueles corpos estão se dissolvendo, o cheiro era insuportável. Era o cheiro do ácido, o cheiro dos corpos. Era muito difícil de aguentar, então eles colocavam algodões ali no nariz para aguentar aquele cheiro insuportável, e ele pegava um bastão e mexia aquela massa que estava virando uma coisa gelatinosa, escura. Aqueles corpos não tinham mais nenhuma forma e o líquido da banheira estava aumentando de volume. Então as irmãs Schmidt pegavam um pote e tiravam aquele líquido e jogavam no quintal. Todo esse processo durou 3 dias até que a banheira ficasse completamente vazia, sem vestígios. Os dois corpos simplesmente se volatilizaram. Obviamente que as pessoas ali próximas do casal começaram a notar
que eles não apareciam mais, que eles estavam ali sumidos, o que aconteceu com eles. E os amigos ali, a família, deram queixa na polícia dizendo do sumiço, só que a polícia não tinha como investigar nada, não tinha testemunha, eram duas pessoas adultas que poderiam ter fugido para ir viver num outro lugar, então a polícia não tinha elementos para investigar, então ficou por isso mesmo. Durante 6 anos, o trio passa impune, eles continuam vivendo as suas vidas tranquilamente. Só que o dinheiro tá acabando e em 1931 eles decidem dar um outro golpe na companhia de seguros. A ideia agora é fingir a morte da Catherine para ganhar o dinheiro do seguro, mas acontece que para ela morrer eles precisavam de uma outra pessoa para se passar por ela. E eles já têm a pessoa certa. O nome dela era Magali Erland. Era uma jovem que tinha tuberculose, que também já estava num estado ali avançado. E então as irmãs Schmidt convidam essa moça, que era amiga deles, para ficar um tempo ali na casa L'Ermitage, dizendo que isso poderia ser bom para ela, que tinha um ar puro, que ela ia ter um contato com a natureza. E a Magali aceita esse convite e fica muito contente de passar o tempo ali com as irmãs Schmidt. Mas a Magali tá demorando muito para morrer e o Sarré começa a ficar incomodado com a presença dela ali, então eles têm que dar um jeito de acelerar a morte dessa moça. E aí a Philomène, que tinha um caso com o farmacêutico ali da cidade, consegue um pouco de zinco e começa a envenenar pouco a pouco a pobre mulher. Existe aí uma história dizendo que foi o próprio Georges Sarré que deu uma champanhe para ela envenenada com zinco e que ela teria morrido na hora. Mas segundo os médicos, essa história é falsa porque o zinco iria corroer a boca, a garganta ali da pessoa, mas não ia matá-la na hora. Para que uma pessoa morra envenenada de zinco, ela tem que ser envenenada pouco a pouco. E a Magali ficou na casa convivendo com as irmãs há algum tempo. Então foram as duas irmãs que foram pouco a pouco envenenando a moça até que ela falecesse de vez. O sobrinho dessa moça estava envolvido em toda essa história. O nome dele era Antoine Ciotis e ele trabalhava na corretora de seguros e então ele fez todos os papéis para ajudar na fraude. E o Sarré, como tinha muita influência na cidade e conhecia muitas pessoas, ele chama então um amigo dele, o Maurice Guy, que era médico, inclusive era assistente ali do prefeito, para fazer o atestado de óbito e assim ele reconhece o corpo da Magali como sendo o corpo da Catherine e ele coloca no atestado que ela morreu de pneumonia. Eles tinham feito vários seguros para Magali e com a morte dela, eles acabam arrecadando 1.600.000 francos, o que era uma soma absurda. Se daquela vez 100 mil já era muito, 1 milhão então, gente, era dinheiro pra caramba. Mas agora a Catherine tinha que sumir da vida deles. Então ela vai e fica um tempo em Paris. Depois ela vai pra Nice, fica escondida num hotel lá. Mas a Catherine vai cometer um erro grave. Ela vai se apaixonar por um homem ali em Nice, um homem que tá de passagem para Marsella e ela segue esse homem até lá. Os dois ficam juntos e ela caminha ali nas ruas da cidade sem muita preocupação, até que um homem a vê, a reconhece e fala: essa mulher não devia estar morta? Então ele vai até a polícia fazer uma denúncia dizendo que ele viu a Catherine andando na rua e que ela deveria estar morta. Rapidamente a polícia chega ali até a casa da Philomène e acaba entregando também a Catherine. As duas são presas e ali elas vão começar a entregar todo o plano, tudo o que aconteceu, os golpes, as fraudes, e elas vão contar tudo sobre as mortes cometidas por ela e pelo advogado influente ali na cidade,
o Georges Sarret. A polícia simplesmente não acredita no que elas estão falando, porque ele é uma pessoa muito influente, alguém bastante poderoso. Como seria possível ele fazer todas essas barbaridades? E logo a imprensa também já fica sabendo, e ali é um prato cheio, porque tem traição com duas mulheres irmãs, então um ménage à trois, um homem influente, várias mortes, enfim, a imprensa adora e começa a pipocar essa história em tudo que é jornal. Logicamente que o Sarret também é preso e eles começam ali então iniciar um processo de investigação para que então todos sejam levados ali a julgamento, mas o Georges Sarret era um ótimo advogado, então ele consegue adiar o processo durante 2 anos, somente analisando as falhas, as inconsistências da acusação e enfim ele consegue protelar até que não é mais possível. E finalmente o processo é aberto em 23 de outubro de 1933 no Tribunal de Bouches-du-Rhône. No julgamento, as irmãs falam tudo que aconteceu e qual era a influência que o Sarret tinha na vida delas. Elas faziam simplesmente tudo o que ele pedia. Então, elas deixaram claro que ele era um homem extremamente manipulador e que elas se deixaram envolver ali amorosamente por ele e também se deixaram manipular para que elas tivessem todas essas atitudes horríveis. E durante o processo de investigação, a polícia fica sabendo que as irmãs Schmidt já haviam assassinado uma outra pessoa. Era uma mulher que morava com elas e essa mulher foi encontrada estrangulada e tudo dava a entender que tinha sido as irmãs Schmidt, mas elas não estavam ali para ser julgadas por esse caso e sim pelas outras mortes e pelas fraudes. Uma das coisas bizarras é que o Maurice Guy, o médico que atestou o óbito da Catherine Schmidt, ele foi ali para ser testemunha no julgamento, só que ele estava completamente envolvido nessa história, ele estava envolvido na fraude e ele não foi julgado por nada, ele passou desapercebido. Assim como também o sobrinho da Magali, que tinha feito os papéis ali da corretora, nenhum deles foi acusado de nada. Quem estava sendo julgado ali era somente a Catherine e a Philomène Schmidt e também o Georges Sarret. Mas havia uma infinidade de pessoas ali envolvidas no caso e isso é um pouco estranho. Durante todo o processo, o júri demonstra uma certa empatia ali pelas irmãs, dizendo que elas foram manipuladas, entendendo que elas eram duas moças inocentes, duas moças estrangeiras morando num país diferente, enquanto que o Jorge não teve piedade nenhuma ali dos jurados. E isso o deixou muito incomodado, porque ele sabia que dessa forma ele não teria nenhum atenuante, ele poderia pegar uma pena muito pesada. Finalmente sai o veredito final. No dia 31 de outubro de 1933, o juiz condena Catherine e Philomène a 10 anos de prisão cada uma e o Georges Sarret pega a condenação máxima, a pena de morte por guilhotina. O Jorge fica revoltado com aquela condenação, ele chega a escrever uma carta para o presidente da República para reclamar e pedir a clemência dele, dizendo que elas eram as verdadeiras bruxas, só que nada disso adiantou. Em 10 de abril de 1934, ele é guilhotinado publicamente em frente à prisão de Aix-en-Provence. Inclusive o carrasco, que faz a decapitação do Jorge, um homem chamado Anatole Deibler, é o mesmo carrasco que guilhotinou o Landru, que é uma história aqui que eu já contei no canal. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, vai lá assistir. Essa é mais uma história que chocou os franceses pela violência e também pelo método que eles escolheram para eliminar as vítimas, e poderiam ter continuado livres, ter cometido o crime perfeito se a Catherine não tivesse se apaixonado e cometido esse deslize de aparecer em público. Essa história virou um filme, Le Trio Infernal, que eu coloquei algumas imagens aí para vocês. O filme foi lançado em 19
1974 e tem a Romy Schneider como uma das irmãs Schmidt. Como na vida real, o filme também foi considerado muito escandaloso ali para a época, porque se tratavam de duas irmãs envolvidas sexualmente ali com o mesmo homem. E se isso causou um repúdio em 1974, imagina como não foi saber disso ali na época, em 1930. Mas agora eu queria saber de você, o que você achou dessa história toda? Uma história que é realmente cabulosa, cheia de altos e baixos. Me deixa a sua opinião aí nos comentários porque eu quero saber, e vocês sabem que eu sempre marco os comentários com coraçãozinho e continuo a conversa com vocês ali nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa pra mim o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana vai ter sim vídeo novo por aqui. Aproveita também, me segue lá no Instagram, @cafezinhofrancês, que por lá eu sempre notifico dos vídeos da semana, publico muitas fotos do meu dia a dia e enfim, é um jeito da gente ficar pertinho por lá também. Muito obrigada por ter assistido essa história até aqui. Bisous e au revoir.